Com ela, Thaís Herédia. Muito boa tarde, Thaís. Ei, boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Thaís, eu ouvi não faz muito tempo de um empresário que tinha uma certa interlocução com o presidente Lula durante os seus primeiros mandatos, um grande empresário brasileiro, que me dizia que esse Lula 3, ele estava menos afeito a ouvir as demandas setoriais, principalmente, não estava mais tomando um cafezinho ou um whiskinho, a depender da hora do dia, com os empresários, que ele teria perdido um pouco dessa paciência. Eu queria entender, agora tem essa perspectiva de a criação, formação de um grupo de trabalho do Brasil, né, organizado pelo governo brasileiro, para ouvir essas demandas setoriais acerca principalmente dessa resposta a Donald Trump. Como fazer essa resposta? Como é que você vê esse cenário? Os setores eles estão sendo ouvidos, as demandas têm chegado aos ouvidos do presidente Lula? Olha, Vitor, esse Lula 3, né, sob vários aspectos, é muito diferente do Lula 1 e 2, que era quase parceiro amigo dos maiores empresários do Brasil, né? Há várias explicações para esse distanciamento, entre elas, por exemplo, um ressentimento do presidente desses mesmos empresários que passaram a apoiar a direita e até a extrema-direita, o ressentimento com o fato dele ter sido preso e dos empresários que o conheciam não terem advogado a seu favor. Quer dizer, tem várias versões, nenhuma delas confirmadas. Há também uma explicação, por exemplo, do fato dele ter voltado, mesmo com essa frente ampla de partidos, ele ter priorizado a relação muito mais partidária do que empresarial. A mesma coisa vale para a política, né? Lula abriu mão das relações políticas e mantém as relações partidárias, né? Da base dele. É só ver como é a composição do seu governo, né? Do seu ministério, do próprio Palácio do Planalto. Então, toda essa abertura aqui para dizer o seguinte: o distanciamento do presidente Lula do setor empresarial, ele é real. E esse distanciamento se dá como? Não existe diálogo? Existe, mas não existe um diálogo como era no passado, e em que era um diálogo que Lula efetivamente ouvia. E participava ativamente, né? Ele participava ativamente e ele ouvia, porque os empresários chegavam para ele e falavam assim: está acontecendo isso no Brasil. Deu muita coisa errada, a gente viu no que deu, né? Os campeões nacionais, enfim, várias outras coisas, políticas de benefícios, né, equivocadas, setoriais e tudo mais. Hoje, esse distanciamento é lamentado pelo setor privado, mesmo para aqueles que sim se identificaram com a direita, que já se afastaram de Bolsonaro, mas que num primeiro momento estiveram com ele, especialmente com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas há uma preocupação muito grande. Então, assim, com aqueles empresários que de alguma forma mantiveram algum contato com o Palácio do Planalto, de uma forma mais institucional até, não pela empresa, mas pelas entidades representativas, né? Tiveram mais contato, por exemplo, com a Casa Civil ou até mesmo com o ministro da Fazenda, sempre relataram uma falta de coordenação, uma falta de entendimento. Então, o que era acertado no Ministério da Agricultura não valia na Casa Civil, o que era acertado no Ministério de Infraestrutura não era validado pela Fazenda e por aí vai. Então, essa foi a relação desses 2 anos e meio do começo do governo. Agora, quando chega nesse momento crítico, dramático, em que o setor privado está praticamente gritando, todo dia a gente tem ouvido aqui os setores, né, os setores mais afetados, e há uma preocupação grande com redução de investimentos, com impactos em emprego, em crescimento, inflação e tudo mais. Então, o presidente Lula faz esse anúncio nas entrevistas que ele deu ontem: olha, vamos criar um grupo de trabalho e tal. E aí, o que eu fiz? Eu fui ligar primeiro para gente do próprio governo que poderia assumir alguma coordenação. Não estava claro para ninguém ainda quem vai assumir. Não tem problema, não é que está errado. É assim, o presidente pensa uma coisa e aí o governo se organiza. As entidades, é óbvio que elas têm disposição. Nenhum empresário nunca vai dizer: não vou falar com o presidente da República. Não existe isso, né? As entidades também jamais farão isso, né? Mas há uma preocupação muito grande, mesmo que esse diálogo seja aberto de novo, da premissa das decisões do presidente. Qual será a premissa das decisões do presidente? Será uma premissa
política, partidária, ideológica ou uma premissa pragmática. Porque com qualquer empresário que você conversa, é óbvio que eles estão preocupados, especialmente aqueles que têm seu setor impactado pelas tarifas. Aí você pergunta assim, tá, mas e sua preocupação para frente? Eu disse, não, eu quero saber do que vai ser do fiscal. Então, vai resolver o problema da tarifa, mas não vai resolver o problema fiscal? Que significa juros mais altos. Então, assim, falei bastante para fazer esse contexto, para não soltar uma informação assim, os empresários estão aguardando um chamado, mas estão receosos. Não, tem todo um contexto aí de relações que foram construídas e desfeitas e que foram retomadas com um perfil, com características muito diferentes do que a convivência com o presidente Lula no passado e que, portanto, adicionam incerteza sobre o resultado ou o desdobramento dessa iniciativa do governo. Thaís, você tocou um ponto muito importante, que é o tom adotado pelo governo. Se o presidente Lula adotar um tom mais político, como a gente tem acompanhado, principalmente nas falas públicas, a gente tem, em paralelo, as equipes de negociadores, tanto Itamaraty quanto também do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, preocupados com a consolidação de, pelo menos, uma oferta, uma tentativa de negociar algo que seja menos nocivo para a economia brasileira nessa relação com os Estados Unidos. Só que, partindo do pressuposto, de um princípio, que o anúncio de Donald Trump não teve nenhum embasamento técnico, inclusive tem uma mentira na carta. Sim, exato. Que a relação comercial com os Estados Unidos seria deficitária para os Estados Unidos, que é mentira, a gente sabe, a gente vem batendo bastante nessa tecla aqui. Mas partindo de um pressuposto político, com argumentos mentirosos, de que serve uma equipe, independentemente de quão técnica e competente ela seja, levar esses argumentos baseados ali, calçados, estão aqui, prova, preto no branco? De que adianta esses negociadores brasileiros levarem essas demandas para os negociadores norte-americanos? Adianta muito, Vitor, mas assim, vamos estabelecer aqui as coisas, né? O ponto de partida é o seguinte, o Brasil foi atacado. Sim. O Brasil foi vilmente atacado pelo presidente Donald Trump. Esse é um ponto, né? O presidente Lula está dando respostas políticas? Tá, ele é político, ele é o presidente do Brasil. Ele tem uma batalha interna, inclusive política, né, de retomada de alguma liderança do debate interno, né, que se transformou a soberania, a defesa do patriotismo, a retomada desse valor que tinha sido capturado pela direita e tal. Então, é óbvio que a resposta dele também terá conotações políticas, né? Ontem nós ouvimos no WW o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, na última leva da OMC com alguma importância. O Roberto Azevedo, ele fez negociações diretas, inclusive com Donald Trump. Ele e Donald Trump na mesa, né? Quando ele era diretor-gerente da OMC. E acompanhou várias negociações também do Brasil ao longo desses últimos anos. Então, ele é um negociador muito experiente, né? E ele disse, por mais que a política e a posição ideológica e o ataque de Trump tenha colocado o Brasil numa situação muito difícil, porque, assim, são valores inegociáveis, são termos inegociáveis. É inegociável discutir decisões da Suprema Corte do Brasil. Então, assim, se precisar partir desse ponto, então não vai partir de lugar nenhum, né? Agora, em todo governo, em todo corpo diplomático, sempre tem aqueles que vão pelas laterais, tentando reestabelecer algum canal de comunicação. E se a gente vê a relação belicosa, beligerante que Trump assumiu com outros países, mesmo com seus aliados e até mesmo com a China, esse caminho paralelo, ele não só ele funcionou, né, como ele deu alguns frutos, por exemplo, no caso da relação com a China, né? Agora, o Trump é o fator mais imprevisível dessa situação. O papel do Brasil é fazer mapeamento, por isso é importante ouvir o setor privado. Uhum. Não adianta dizer, olha, política, economicamente, como as exportações para os Estados Unidos são muito setoriais, pode haver novo direcionamento das vendas. Vai direcionar a venda de avião para onde?
Pode achar mercado para laranja, capaz, mas, gente, as empresas, elas têm um planejamento, toda uma operação de anos para frente, toda voltada para um mercado. Não é assim, escuta, liga lá e fala assim, ô, capitão, em vez de ir para a Flórida, só pode virar para a direita, por favor, e para a Ásia hoje? Não existe isso, né? Então, também não é uma decisão que vai ser tomada de uma hora para outra. No caso do aço, por exemplo, que é um caso paralelo, a sobre-oferta de aço no mundo vai oferecer para quem? Né? Então, tem uma discussão aí que é o seguinte, o mapeamento precisa ser feito, deixar essa turma que vai andando pelas brechas continuar buscando espaço. O Itamaraty está dizendo que ainda não chegou o momento disso acontecer, né? Já estava difícil esse diálogo, né? Provavelmente hoje há um reconhecimento de que a pessoa mais, vamos dizer assim, identificada para tentar retomar esse diálogo é Geraldo Alckmin. Pelo jeito dele, pelo perfil dele, pela posição política dele. Então, vamos acompanhar. Nós estamos terminando a semana. Precisamos dar aquela respirada. Vamos fazer um exercício de respiração juntos? Uma aguinha, Thaís Herédia. Porque, assim, ninguém está tomando decisão. Ninguém está tomando decisão. Não tem decisão para ser tomada, né? Até o dia 1º de agosto vai passar uns 3 anos. Até lá, a gente vai discutir. Mas vamos fazer exercício de respiração e entender o seguinte, que os mecanismos estão por aí, né? E o governo precisa pensar estrategicamente. Aliás, o governo Lula será avaliado pela qualidade da estratégia que ele adotar. Isso é que vai fazer a diferença na história desse momento e de como o Brasil saiu dessa situação. Qual será o desenho estratégico de ação? É só fazer post bonitinho de soberania nas redes sociais? Não é. Então, a avaliação da forma como saímos dessa crise, conduzidos pelo governo Lula, ela vai se dar exatamente nesse ponto da estratégia. Thaís Herédia, o bom é que a gente ganha datas, limite, para a gente ir discutindo as coisas. Não é? A gente tem dia 15 de julho a perspectiva de uma conciliação sobre o IOF com o Congresso. Aquele problema de 2 anos atrás. Você lembra disso? Nem lembrava mais disso. Agora a gente tem dia 1º de agosto para discutir tarifa de Trump. Bom que assunto nunca falta aqui no CNN Money. O calendário está assim, ativíssimo. E, respirar não tem tempo, não. Vamos respirar. Thaís, senti falta da senhora aqui ontem. Bom tê-la aqui hoje. Tô de volta. Sempre um prazer. Tô de volta. Essa foi Thaís Herédia, aqui no Fechamento de Mercado, sempre dando aula e explicando exatamente, tintim por tintim, o que está acontecendo no cenário econômico brasileiro e mundial. Obrigado, Thaís. Até já.